Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Consuelo Novaes e hoje eu vou falar para vocês sobre as melhores farinhas para você que é pré-diabético, para você que é diabetes do tipo 1, do tipo 2. Essas farinhas vão te ajudar a manter o controle glicêmico. São farinhas seguras para você que é diabético, porque essas farinhas são baixas em carboidrato, são ricas em fibras e baixas em carboidrato. E a alimentação do diabético tem que ser uma alimentação baixa em carboidrato. Por quê? Porque o excesso de carboidrato é que causa o excesso de açúcar no sangue, é que causa diabetes. Então, essas farinhas são ideais para você diminuir o açúcar no sangue, controlar o diabetes e manter os índices glicêmicos estáveis. Então, vamos falar das farinhas, né? E a primeira farinha que eu trago aqui para vocês é uma das melhores farinhas para você manter o seu controle glicêmico. É uma das melhores farinhas para o diabético. E não estou falando em questão, de sabor, mas em questão de valores nutricionais, que é a farinha da casca do maracujá. É uma farinha pobre em carboidrato, ela é riquíssima em fibras. 100 gramas da farinha da casca do maracujá, ela tem 60 gramas de fibras. Ela é riquíssima em fibras e tem só 10 gramas de carboidrato. Então é uma farinha que vai te ajudar a manter o seu índice glicêmico. Você pode fazer bolos, você pode usar para fazer pães, você pode usar até para fazer um suco verde, né? Você pode fazer o seu suco com a folha de alface ou de couve, você pode colocar no seu suco a cenoura, gotinhas de limão, e aí você acrescenta no seu suco uma colher de sopa da farinha da casca do maracujá. Vai ficar um suco muito nutritivo, vai te ajudar a manter o controle glicêmico, porque vai ser baixo em carboidrato, né? Riquíssimo em fibra. Então a farinha da casca do maracujá é excelente para te ajudar aí a diminuir o açúcar no sangue. Ela só é um pouco amarga, né? Ela tem um amargo assim natural dela. Então é interessante que você mescle, essa farinha de maracujá com outro tipo de farinha para você fazer as suas receitas. Mas a farinha de maracujá ela vai te ajudar muito no seu controle glicêmico. A próxima farinha é a farinha de linhaça. Ela é rica em fibras, ela é rica em gorduras boas, ela tem antioxidantes e ela tem pouco carboidrato. É uma farinha que vai te ajudar no controle glicêmico, não vai impactar na sua glicemia porque ela tem pouco carboidrato. E essa farinha também ela é boa para você que tem o intestino irritado. Ela ajuda a desinflamar as células do seu corpo porque ela tem antioxidantes. E você pode preparar os bolos, pães, biscoitos, tortas com essa farinha de linhaça. Ela também é boa para preparar pratos salgados, para preparar também farofas. Então a farinha de linhaça ela vai te ajudar muito a você preparar suas receitas. Você vai poder utilizar ela, também pode utilizar ela com a farinha da casca do maracujá, né? O importante é você preparar suas receitas em casa. O diabético, ele tem que fazer o seu alimento em casa. É importante isso. Se você quer controlar a diabetes, se você quer diminuir o açúcar no sangue, é importantíssimo que você prepare o seu alimento em casa. Por quê? Porque vai fazer muita diferença. Faça um teste, depois que você consumir um pãozinho francês, feito aí na padaria com farinha de trigo, olha a sua glicemia, meça a sua glicemia com o glicosímetro e você vai ver o impacto desse pãozinho no seu corpo. E depois que você consumir o seu pãozinho low carb, um pãozinho que você fez em casa, você olha e também faz o teste, meça a sua glicemia e você vai ver como que vai estar a sua glicemia depois que você consumir o seu pão low carb, a sua receita que você fez em casa. Você vai ver a diferença do alimento low carb no seu corpo, na sua glicemia, tá bom? Se você conseguir preparar o seu alimento em casa, você vai conseguir reverter o pré-diabetes, ou se você já toma medicamento para o diabetes, você vai conseguir diminuir a dose da sua medicação. Tá? É importante você preparar o seu alimento para você conseguir aí manejar os seus alimentos, colocar os ingredientes certos para não subir tanto a sua glicemia. E a próxima farinha que eu trago aqui para vocês é a farinha de chia.
A farinha de chia, ela é rica em fibras, ela tem pouco carboidrato e ela é rica em gorduras boas. Você pode usar a farinha de chia fazendo pães, fazendo bolos, mas ela é muito boa também para você colocar na sua salada verde. Você pode fazer sua salada, né, com alface, tomate e colocar uma colher de sopa da farinha de chia sobre a sua salada. E ela vai trazer o que? Saciedade. Por que que ela vai trazer saciedade? Porque as fibras, elas absorvem a água e forma uma espécie de gel no seu intestino. E aí ocupa um espaço no seu intestino e você se sente saciado. Diminui a fome, diminui a vontade de comer. Então aí nesse caso, você até consegue perder peso. E as farinhas de chia e a farinha de linhaça, elas têm uma característica em comum porque elas são ricas em gorduras boas, que é também o ômega 3. E o nosso corpo necessita do ômega 3. E o nosso corpo não produz o ômega 3. Então é importante que a gente retire, né, esse ômega 3 da alimentação. Aí no caso você vai encontrar esse ômega 3 na farinha de chia, você vai encontrar esse ômega 3 também na farinha de linhaça que eu acabei de falar para vocês. Então você pode usar essas farinhas para manter o controle glicêmico. E essas farinhas também que eu estou falando aqui para vocês, além delas serem uma farinha low carb, baixa em carboidrato, são farinhas que não contêm glúten. Então isso quer dizer que além delas manter o seu controle glicêmico, você também vai conseguir manter o seu controle calórico. Você vai conseguir perder peso. E é importante que o diabético, ele tenha sim um controle de peso. É importante se você está acima do peso, é importante que você perca peso para conseguir diminuir a resistência à insulina. A outra farinha que eu trago para vocês é a farinha de coco. Ela é um pouco parecida, né, em questões nutricionais com a farinha do maracujá, porque ela é rica em fibras e ela tem pouco carboidrato. 100 gramas da farinha de coco, ela contém 5 gramas de carboidrato e contém 25 gramas de fibras, então ela é riquíssima em fibras. E ela serve para fazer pães, para fazer bolos, e você também pode fazer a sua sobremesa com a farinha de coco, né? Você pode colocar também na vitamina do abacate, vitamina do morango, e a farinha de coco vai te ajudar no controle glicêmico. E tem uma diferença, né, da farinha do coco para o coco ralado, porque você também consegue fazer sua receita com o coco ralado, você consegue fazer bolos deliciosos, só que o coco ralado, ele é rico em gorduras. Então essa é a diferença da farinha do coco para o coco ralado. Ele é rico em gorduras, então ele faz aí uma diferença na sua receita. E também ele fica calórico, né? Então tem que prestar atenção, porque o coco ralado, ele é um pouquinho mais calórico e você pode ganhar peso com esse coco ralado. Mas ele também é muito bom para você fazer suas receitas, né? E manter o controle glicêmico. E as farinhas de coco, farinha de chia, farinha da casca de maracujá, farinha de linhaça, elas têm uma característica também em comum. Elas são anti-inflamatórias. São muito boas para você desinflamar o seu corpo e diminuir a resistência à insulina. A próxima farinha que eu trago para vocês é a farinha de berinjela. Ela tem pouca quantidade de carboidrato e ela é rica em fibras. Então você pode utilizar a farinha de berinjela nas suas receitas e também ela vai muito bem na salada. Você pode colocar uma colher de sopa da farinha de berinjela na sua salada. E por ela ser rica em fibras, ela vai trazer saciedade e vai te ajudar no seu controle glicêmico. E tem também a farinha de banana. A farinha da banana também, ela tem pouco carboidrato, vai te ajudar no seu controle glicêmico. É rica em vitaminas, fibras. E você encontra, né, as farinhas da banana, farinha de berinjela, nessas casas de produtos naturais, tá? E outra farinha também que eu trago aqui para vocês é a farinha do amendoim. É uma farinha muito nutritiva, é uma farinha saborosa, ela tem pouco carboidrato e ela é rica em fibras, em gorduras boas, só é um pouco mais calórica. Então, assim, você tem que tomar cuidado para você não ganhar peso, né, com essa farinha, pela quantidade de gorduras que ela tem. Outra farinha que é muito boa para você que é diabético, para você manter o seu controle glicêmico, é a farinha da amêndoa. É uma farinha saborosa,
rica em fibras, tem pouco carboidrato, né? Então você vai poder fazer, né, as suas receitas, né, com a farinha de amêndoas. Você pode colocar uma colherzinha de farinha de amêndoas sobre uma fruta picadinha, pode colocar no seu iogurte natural. É importante você prestar atenção que ela também é um pouco calórica, mas ela vai te ajudar muito no controle glicêmico. A próxima farinha que eu trago para vocês é a farinha de castanha. Ela vai te ajudar muito no seu controle glicêmico, apesar de ser uma farinha mais cara, mas é uma farinha saborosa, vai te ajudar muito. Você pode preparar suas receitas, bolos, pães e também na sua sobremesa. Você pode colocar sobre a sua fruta, você pode colocar sobre o seu iogurte natural, pode colocar na sua vitamina. Você pode fazer várias coisas com a farinha de castanha, que ela vai te ajudar muito no seu controle glicêmico. Só prestar atenção porque é uma farinha assim um pouco mais calórica, porque ela tem uma quantidade de gordura. Tome um pouco de cuidado para você não ganhar peso com essas farinhas mais calóricas, tá bom? E a próxima farinha, a última farinha, é a farinha de frango, né? Essa farinha de frango, ela é basicamente proteína. Ela não tem carboidrato, ela não tem gorduras, né? Ela não tem fibras, ela é proteína pura. É uma farinha assim indicada para fazer empanados. Você pode utilizar essa farinha de frango na sua culinária, tá? Mas o importante é você saber que para você controlar a diabetes, manter os níveis da sua glicemia equilibrados, estáveis, é importantíssimo você fazer a sua receita em casa, você preparar os seus alimentos em casa, porque você preparando os seus alimentos, você consegue reverter o pré-diabetes, você consegue diminuir a dosagem da sua medicação. Faça a sua receita, alimente-se da forma certa, correta, pratique exercícios físicos, para você conseguir diminuir, né, a sua resistência à insulina, para você conseguir desinflamar o seu corpo, para você conseguir ter uma vida com qualidade de vida, para você conseguir ficar livre dessas doenças crônicas, né, essas doenças inflamatórias, para você conseguir ter uma vida com longevidade, tá bom? Tô deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo muito mais informações de como controlar a diabetes de forma natural. E até o próximo vídeo.